E aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor, estou aqui com mais um vídeo para este canal. E hoje pessoal, eu quero passar uma técnica, na verdade são três técnicas, para vocês se darem bem nos finais contra cavalos, tá? Então como é que funciona? Primeiro a gente tem que entender um pouco como é que funciona o movimento dos cavalos, né? Cada rei tem dois cavalos no início da partida. O rei das brancas começa com dois cavalos em B1 e em G1. Já o Rei das Pretas começa com dois cavalos também, cada um tem a sua respectiva casa, um cavalo em B8 e um cavalo em G8. E uma coisa interessante, que é bom a gente analisar, é que os cavalos, eles alternam a cor das casas que eles estão quando eles se movimentam. O que eu estou querendo dizer? Se a gente for olhar aqui para o Rei das Brancas, o cavalo que está na direita dele, ele está numa casa branca. Mas não interessa qual seja o movimento que ele faça, a próxima casa que ele vai ser uma casa preta. E aí, por exemplo, quando ele vai para uma casa preta, o próximo movimento que ele for fazer, ele vai para uma casa branca. Então não interessa para onde ele vá. O próximo movimento dele vai ser sempre alternando a cor da casa em que ele está. Certo, pessoal? Isso tanto vale para o Rei das Brancas quanto o Rei das Pretas, para cada um dos seus cavalos. E existe uma técnica que é bem interessante, que a gente possa aprender. Por exemplo, eu vou jogar rei E3 aqui. E a regra é o seguinte: sempre que eu colocar o meu rei em uma casa que seja a mesma cor que o cavalo adversário esteja neste momento, ele consegue me dar cheque. Então aqui, ó, ele consegue me dar cheque, né, por essas duas casas. Agora, por exemplo, quando ele me dá cheque e eu coloco o meu rei numa casa de cor oposta à que o cavalo está agora, por exemplo, o cavalo agora está me dando cheque numa casa branca. Então, se eu conseguir colocar o meu rei numa casa preta, esse cavalo não vai ter mais como me dar cheque, não interessa qual casa. Aqui eu não posso ir porque o cavalo já está cobrindo ali. Eu posso ir para essa casa, essa casa, essa casa. São essas três opções de casas pretas que eu tenho. Então, se eu for para qualquer uma dessas casas, o cavalo não vai conseguir me dar cheque. Percebe? Ó, que aqui ele não consegue me dar cheque, inclusive eu estou ameaçando o cavalo, tá? Aqui também ele não consegue me dar cheque de nenhuma maneira. A mesma coisa seria para cá, ele não conseguiria me dar nenhum tipo de cheque. Tá, pessoal? Então, essa regra, a primeira regra que você tem. Se você colocar o seu rei numa casa de cor oposta à que o cavalo do adversário está agora, ele não vai conseguir te dar cheque, certo? E aí tem outra regra que eu vou mostrar para vocês agora, é a regra da quadratura. Como é que ela funciona? Por exemplo, eu vou jogar rei C2, ele vai jogar cavalo F5 e eu jogo rei D3. Percebam, pessoal, que o meu rei está na mesma cor de casas que o cavalo do Rei das Pretas está. Só que aqui o cavalo dele não consegue me dar cheque. Por quê? Porque essa aqui é a regra da quadratura. Quando o meu rei ele está separado do cavalo adversário por uma casa na diagonal, esse cavalo vai precisar de no mínimo, 3 lances para me dar cheque. Não interessa o que ele faça, ele vai precisar de no mínimo 3 lances para me dar cheque. Então eu posso deixar o meu rei parado, e ele vai precisar de no mínimo 3 lances para me dar cheque. Certo, pessoal? Aí joga aqui, aí por exemplo eu jogo essa, aí só no terceiro lance ele vai conseguir me dar cheque. Isso aqui, pessoal, não interessa o que o cavalo faça. Ele pode tomar várias rotas, mas sempre ele só vai conseguir me dar cheque depois de 3 lances. Isso aqui é bom quando você está com pouco tempo no relógio. Por exemplo, você está lá na sua partida, aí está com pouco tempo, aí você joga rei D3. E aí fica na quadratura do cavalo. Aí você já pode premovar 2 lances, porque você sabe que só vai levar cheque no terceiro. Então isso já ajuda você também nesses finais que você está com pouco tempo. Tá, pessoal? Essa regra, a primeira regra que eu passei para vocês, é para você nunca levar cheque com o seu rei pelo cavalo adversário. Na verdade, as duas primeiras regras, né? É para você nunca levar cheque. Para você não levar duplos, é um pouco diferente, tá? Por exemplo, as regras a primeira regra que eu passei para vocês, ela não vai servir tanto para essa aqui dos duplos. Porque tudo bem, se você não levar cheque, lógico que você não vai levar duplo. Mas os duplos, pessoal, não são só de cheque no rei. Eu posso levar um duplo, por exemplo. Eu vou mexendo aqui o meu rei.
Aí eu trago aqui meu cavalo, eu mexo aqui, eu posso levar um duplo que não seja cheque, seja só um duplo em duas peças. Então como é que a gente vai evitar isso, né? É bem simples. É basicamente uma adaptação da primeira regra. Só que aqui é um pouco diferente. Você não vai se importar muito com o cavalo adversário. Você vai se importar mais com as suas peças. Se você deixar sempre as suas peças, as peças que você quer evitar levar duplo, no caso. Se você sempre deixar as duas peças em casas de cor oposta, por exemplo, as minhas duas torres estão em casas brancas, então elas podem levar cheque. Mas, por exemplo, eu colocar uma torre em casa preta, não interessa o que o cavalo dele faça. Não interessa. Eu nunca vou levar duplo. Eu posso sair, ele pode sair mexendo o cavalo como ele quiser. Aqui, no caso, eu não vou tomar, eu só vou exemplificar. Eu vou movendo meu rei. Ele vai tentar me dar algum tipo de duplo aqui. Só que ele nunca vai conseguir me dar duplo. Porque as minhas duas torres estão em casas de cores opostas, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês essas regrinhas, tá? Ajuda mais no Blitz, né? Porque no pensado você pensa, então você não leva esses golpes, né? Mas no Blitz ajuda muito, tá, pessoal? Você saber essas regrinhas, né? Aí, por exemplo, as brancas podem jogar aqui, torre numa casa branca, porque a outra torre tá numa casa preta, ameaça o cavalo, e o cavalo não consegue sair dando duplo de nenhum jeito, porque as torres estão em casas de cores opostas, né? Então é sempre interessante você ter essas regras, tá, pessoal? Que vão ajudar no seu jogo, principalmente em partidas mais rápidas. Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado, compartilhe com seus amigos e deixe seu like aí, tá, pessoal? Valeu!